Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Douglas Romão, eu sou MVP da Microsoft e esse é mais um vídeo sobre Power Apps. No vídeo de hoje a gente vai continuar a série sobre como a gente pode criar um jogo da memória aqui usando Power Apps. E a ideia é que a gente possa começar o nosso aplicativo. Então no primeiro vídeo foi só uma introdução, só para mostrar para vocês os conceitos, mostrar como esse aplicativo vai funcionar. Lembrando que esse é um momento de... a gente está nesse momento de quarentena, de pandemia aí. Então tem muitas pessoas que precisam aprender a usar o Power Apps, aprender a desenvolver no Power Apps, e também é uma forma de você desenvolver um joguinho de repente para o seu filho, sua filha, para eles começarem a interagir com tecnologia num formato um pouquinho diferente. Tá? Então não esqueça aqui de clicar no sininho aqui para ativar as notificações dos próximos vídeos, compartilhe com seus amigos, me fala aí o que você está achando dessa série. E não esquece também que ao fim dessa série a gente vai ter lá no GitHub não só todo o tutorial de como criar esse aplicativo, mas também como você pode baixar o aplicativo já pronto para você só brincar, só começar a usar dentro da sua plataforma. Beleza? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar esse aplicativo do zero, como a gente vai criar a estrutura de dados, que é o mais importante. Lembrando que aqui na hora de fazer o jogo da memória, a gente tem que ter uma base de informações para saber quais são esses cards, no nosso caso os animaizinhos, mas também algumas configurações simples, e a gente precisa armazenar essas informações de forma que esses dados possam ser utilizados pelo aplicativo e a gente consiga colocar disponível ali para o usuário clicar, saber quais são as informações, saber que é um tigre, saber que é uma tartaruga, enfim, as informações que a gente vai usar dentro do aplicativo. Então a gente precisa criar uma estrutura de dados, e essa estrutura de dados é o que vai determinar como que esse aplicativo tem que funcionar no fim das contas, tá? Bom, então vamos lá. O que a gente vai fazer agora é, através do Power Apps, criar um aplicativo em branco, e aí esse aplicativo em branco ele vai ser usado para a gente desenvolver essa estrutura toda, tá? Então eu vou vir aqui no Power Apps, então você vai entrar em make.powerapps.com. Vou clicar em novo aplicativo, aplicativo de tela ou Canvas. Ele vai criar um aplicativo em branco e eu vou selecionar para ele criar no layout de tablet. E ele vai criar no layout de tablet porque é o modelo que eu quero marcar para poder visualmente ficar melhor esse joguinho. Mas se você quiser fazer um joguinho da memória no modelo celular, sem problema também você consegue fazer. É só a questão visual mesmo, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer na hora que a gente está estruturando o nosso aplicativo, e eu vou abrir o aplicativo inicial aqui só para vocês verem, é que a gente precisa armazenar informações. Então a gente tem duas telas dentro do nosso aplicativo. Uma delas são as configurações, é onde a gente cadastra um novo bichinho, onde a gente deleta esses bichinhos. E essas informações elas ficam armazenadas em algum banco de dados. Por ser um Power Apps, a gente pode não somente conectar esse aplicativo a uma fonte de dados, seja um Excel, seja um SQL Server, seja o SharePoint, onde você quiser conectar, mas você também pode criar estruturas de dados que são dados dentro do aplicativo. E aqui vai uma dica bem importante. A gente vai usar um conceito chamado Collection. Collection é uma estrutura de dados que você pode armazenar, e essa estrutura de dados ela vai funcionar num formato de JSON. Então depois eu vou colocar alguns links aí para vocês saberem, se você não conhece JSON. É uma estrutura bem simples, ela funciona com propriedade de valor e objetos. Então você vai ter cada item sendo um objeto e cada objeto tendo propriedades e valores. Por exemplo, nome Douglas, sobrenome Romão e por aí vai. Então você vai trabalhar sempre com propriedades e valores. E aí a gente vai armazenar essa informação enquanto o aplicativo está rodando. Depois que você fecha o aplicativo, essa collection deixa de existir porque ela está em memória. Mas é uma forma de você não precisar de dados dentro do seu aplicativo. E essa é uma forma da gente poder fazer uma estrutura legal, uma estrutura bacana que você desenvolva e entenda o conceito de dados, porque tanto faz aonde está conectado, desde que você tenha uma estrutura de dados bem feita, tá? Então o que a gente tem de informação aqui que é prática? Olhando para uma informação que a gente tem já cadastrada. O nome do bichinho, ou o nome do cardzinho, se você for fazer um jogo de memória de outra coisa. A gente tem uma imagem, e por enquanto é só o que a gente tem, imagem e nome. Então o que a gente vai fazer agora é criar uma estrutura JSON, onde a gente tem propriedades e valores para a gente poder saber informar isso para o aplicativo saber quando está, quais são esses bichinhos, porque eles estão cadastrados e por aí vai.
Então, eu vou fazer, por enquanto, eu vou abrir o Visual Studio Code só para poder mostrar para vocês, vou criar um arquivo novo aqui, só para mostrar o JSON, mas você poderia usar o Notepad, enfim, algum editor de texto só para poder criar essa estrutura JSON, só para você entender como que vai funcionar, tá? Então, a estrutura JSON vai ser sempre com chaves e aí a gente tem propriedades. Então, quais seriam uma das propriedades que a gente teria para esse card? Seria nome, por exemplo. E aí o nome, no caso de considerando que é um objeto, é um animal aqui dentro da estrutura do nosso jogo de memória de bichinhos, a gente teria o nome leão, por exemplo. Aí a gente coloca vírgula e coloca outra propriedade, que seria imagem. E aqui a gente pode colocar o URL de uma foto de um leão, que vai ficar disponível. Se eu quiser criar outro objeto, eu vou colocar mais uma vírgula, vou criar outra estrutura igualzinha. Nome, elefante, imagem, e aí eu posso colocar uma URL. Eu estou colocando string aqui, então eu estou colocando duas aspas para mostrar que é um texto, é um valor de texto. E as propriedades, elas sempre têm que ter ou nome em propriedade, quando é JSON é assim, mas ali no Power Apps vocês vão ver que não vai precisar dessas aspas, a não ser que você vá usar espaço. Como no nosso caso não tem espaço, a gente pode colocar sempre o nome da propriedade e o valor. Lembrando que nessa estrutura você precisa ter os objetos com os mesmos nomes, tá? Então nome e imagem são duas propriedades. Para leão, para elefante é a mesma estrutura. O que a gente vai fazer? Essa é a estrutura. Quando a gente criar um novo animalzinho pela telinha, ó, nome e foto, ele tem que criar exatamente um objeto desse tipo aqui e vai criar isso dentro de uma coleção nossa. Então é como se a gente tivesse uma tabela aqui. E a tabela, ela basicamente tem duas colunas, nome e imagem. Na primeira linha a gente tem leão, a imagem por enquanto não tem nada. E aí eu tenho outro que é elefante e a imagem também não tem nada. Então essa é a estrutura, é como se a gente estivesse fazendo uma tabelinha de linhas e colunas, mas em um formato um pouquinho diferente, pensando em propriedade e valor, tá? Então o que a gente vai fazer no nosso aplicativo? A gente vai criar uma tabelinha por padrão logo que ele abre o aplicativo. Para quê? Só para eu ter essa estrutura, tá? Então no onStart, você vai vir clicar aqui em App, na propriedade onStart dessa tela, você vai abrir aqui a telinha de fórmulas e a gente vai colocar um Clear Collect. O Clear Collect ele serve para limpar uma coleção e já criar valores dentro dela. Ele vai pedir o nome para você dessa coleção, vamos chamar de animais. Aí ele vai pedir itens para essa coleção. E aí é onde a gente vai colocar a nossa estruturinha aqui, que eu vou copiar, vou colar e vou fechar o parênteses. A estrutura basicamente que ele vai fazer, ele vai tentar criar uma coleção de animais com uma estrutura padrão e ele vai receber itens para isso, tá? Então eu posso colocar aqui ponto e vírgula, o próximo item, ponto e vírgula, o próximo item, e ele vai criando essas estruturas de informação num formato padronizado para que a gente tenha valores para essas informações de uma forma bem simples, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora, vou apagar isso aqui. Já tenho meu item. Vou tirar a formatação que ele copiou. Aqui o que vai diferenciar, e foi importante eu colocar essa questão da vírgula, é que se você tiver no browser em português, ele vai funcionar um pouquinho diferente do formato como você vai trabalhar em inglês, tá? Então a divisão das propriedades JSON, às vezes elas podem ser vírgula, às vezes elas podem ser ponto e vírgula, vai depender do seu browser. Você vai ver que o meu está todo em português. Todas as coisas estão em português, então por isso que ele está pedindo ponto e vírgula como divisão aqui das propriedades, tá? Então o que eu teria aqui é mais um ponto e vírgula, eu posso criar um outro item chamado nome elefante, imagem, entre parênteses e fecho o colchete. Você vai ver que ele já vai marcar o animais com verdinho, porque ele já vai entender que tem que ser criada uma coleção. Agora para a gente testar, o que a gente vai fazer? Essa fórmula está pronta, essa é uma fórmula para poder limpar e criar itens numa coleção. E eu posso clicar nos três pontinhos, executar um start. Ele vai rodar essas informações e vai criar. Agora, para você ver se funcionou ou não essa estrutura sua de dados, você vai em arquivo, coleções. E aqui você vai ver que existe animais e os dados já estão aqui.
Legal? Simples e prático. É só um jeito de você criar essa estrutura de dados sempre que seu aplicativo começar, para você ter uma basezinha de bichinhos já cadastrado, para você não ter que, toda vez que for jogar, ter que cadastrar eles todo de novo. Então você pode fazer nesse formato para que ele já deixe alguns cardzinhos pré-prontos para o seu jogo. Uma coisa legal que a gente pode fazer agora, eu posso vir aqui no Google Imagens e colocar leão, e daí eu vou pegar uma URL do leão. Então vou pegar essa URL aqui, posso clicar com o botão direito, copiar o endereço da imagem. E aí o que a gente vai fazer é colocar na propriedade de imagem essa URL. Então a gente quer que cadastre as imagens aqui, tanto do leão, vou clicar em formatar só para ficar visivelmente melhor para vocês verem, olha. Então formatar, ele pega a estrutura JSON e coloca numa estrutura visivelmente melhor. Vou procurar o elefante aqui também. Pegar uma imagem de elefante. E legal, vamos colocar aqui. Então agora a gente já tem dois animais pré-cadastrados. Sempre que vocês fizerem alguma alteração, executa de novo. E aí o que eu posso fazer? A gente começa a criar a nossa tela de configurações. E nesse vídeo eu só vou mostrar para vocês como mostrar isso aí numa galeria, só para poder exemplificar como que seria. Aqui a gente vai criar a nossa tela de configurações, que é a tela, respectivamente, de configurações que eu criei aqui. Tá? Então o que a gente vai fazer? Na nossa tela a gente tem uma galeria que mostra os bichinhos para eu poder mostrar ou deletar, ou enfim, criar novos itens, mas que eu consiga ver os bichinhos que foram cadastrados. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai inserir galeria. Vamos selecionar essa galeria vertical. Ele já vai colocar a galeria aqui. E aí, na hora que a gente vai... Toda galeria ela pede uma fonte de dados para poder mostrar esses dados. A gente vai selecionar exatamente o animais, porque ele vai tentar pegar os dados de lá e vai formatar numa galeria. Primeira coisa de dica que eu dou para vocês, renomeiem. Então, vou colocar galeria animais, vamos colocar galeria config animais. Porque todos os componentes dentro do nosso aplicativo eles precisam ter nomes para poder facilitar depois vocês acessarem. Agora, o que a gente vai fazer? Dentro da galeria, a gente tem, para cada item dessa galeria, é um item dentro da nossa tabela. Então, se a gente tem dois itens na nossa tabelinha de linhas e colunas, vão ser dois itens dentro da galeria. E para cada item, a gente formata o primeiro item dessa galeria. E o que a gente fizer no primeiro item dessa galeria, ele vai se repetir para os próximos, porque é um repetidor. Então você vai mostrar, você vai configurar visualmente o que você quer e ele vai adaptar para as próximas linhas. Então o que a gente vai fazer aqui agora é selecionar o campo de imagem e aí eu quero usar o contexto. O que é esse this item que eu estou selecionando aqui? Para cada item que ele vai encontrar na galeria, então para cada linha da sua tabela, ele vai rodar um this item. E é como a gente pega as informações daquele item de contexto. Então vamos supor, na primeira vez que ele está rodando o this item, se a gente tem uma tabelinha aqui, o leão é o primeiro item do this item. Na segunda vez que ele rodar, this item é o elefante. Então se eu der um this item.leão, ponto nome, desculpa, ele vai trazer leão. E depois ele vai trazer elefante na segunda iteração dessa repetição. Tá? Então aqui a gente vai usar imagem. Assim a gente tem acesso às propriedades do nosso objeto. Então, como ele está lendo um objeto estruturado, ele vai conseguir acessar essas propriedades. O legal é que agora a gente pode vir aqui nesse cara e colocar para ele exibir o nome. E aí a gente não precisa desse segundo, porque a gente já tem o nome pré-definido. Tá vendo? Então, a propriedade text a gente colocou ponto nome, a propriedade image dessa imagem a gente colocou para mostrar a propriedade imagem lá da nossa estrutura. Ah, Douglas, mas e se agora eu quisesse cadastrar mais um outro bichinho? Legal. Você pode vir aqui, vamos colocar a mesma estrutura, nome, tartaruga, imagem, vamos procurar uma imagem de tartaruga, aqui no Google, tartaruga, vamos copiar essa imagem, o endereço dessa imagem, vamos colocar aqui, e como eu falei para vocês, rodar de novo. E aí agora a gente já tem o cadastro. O que a gente vai precisar fazer nas próximas aulas é fazer com que o formulário ele cadastre informações aqui e que a gente edite essa galeria para quando eu clicar nesse botão, ao invés de ele ser um selecionar, ele deletar, porque é basicamente isso que a gente tem nessa telinha de configurações. Então aqui vocês já viram alguns conceitos muito importantes, fazendo recapitulando aqui rapidamente. A gente tem o conceito de
Clear Collect, que são as coleções onde a gente vai armazenar dados e onde você pode armazenar informações por padrão para o seu aplicativo, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então a gente está deixando o nosso jogo da memória. Sempre que eu começar ele já tem alguns cards disponíveis para esse jogo. A gente criou uma estrutura de dados. Essa estrutura de dados vai mudar um pouquinho ainda, a gente vai adicionar mais coisas, mas eu vou mostrar isso mais para frente para vocês. E a gente já adicionou isso dentro de uma galeria para vocês poderem ver como interagir com esses dados e também já ter inicialmente a telinha de configurações dos nossos cardzinhos, dos nossos bichinhos. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado, tenta fazer aí, me diz aí nos comentários o que você achou, se você conseguiu, se não conseguiu, se você está ansioso para as próximas aulas, e chama seus amigos, compartilha com eles para que vocês consigam ver como funcionam esses conceitos, aplicar esses conceitos e mais ainda gerar um joguinho aí para que você possa brincar e dar para outras pessoas brincarem também. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.